Aqui do canal do Caio Costa. Estamos aqui para falar, obviamente, da vitória do Ceará diante do São Paulo em pleno Morumbi. Grande resultado do Alvinegro atuando fora de casa, sua segunda vitória fora do estado do Ceará, a terceira como visitante nesse Campeonato Brasileiro. Resultado que deixa o Ceará com simplesmente 9 pontos de vantagem para a zona de rebaixamento. Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer a cada um de vocês que estão inscritos por aqui. Meu muito obrigado mesmo. A gente está perto da marca de 16 mil inscritos. Então, não perde tempo. Se chegou até aqui, se inscreve no canal. Estou falando sobre futebol o tempo todo. E dessa vez, como eu abri o vídeo falando, e não poderia deixar de ser, a espetacular vitória do Ceará diante do São Paulo. Todo adjetivo que você queira falar sobre a importância desse resultado, ele cabe. Cabe por conta do primeiro motivo que eu citei, você abre 9 pontos de distância do Z4 do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro passou praticamente todo o mês de setembro sem vencer, mas mantendo uma distância, e agora dá uma esticada, a sua maior vantagem diante a maior vantagem que ele tem, a maior distância do grupo dos 4 times que hoje seriam rebaixados à Série B. O que dá uma certa tranquilidade importantíssima para uma equipe que está fazendo seu primeiro ano de retorno à Série A. Às vezes fica repetitivo falando isso, mas é o terceiro menor orçamento do Campeonato Brasileiro. O Ceará em nenhum momento esteve tão perto assim da zona para se preocupar, mas você quer logo se garantir, quer logo se livrar desse risco para poder almejar voos maiores. E esses 9 pontos podem começar a dar ao Ceará, porque é uma vantagem muito, muito relevante dentro de um campeonato tão equilibrado que poucos times conseguem vitórias em sequência. É muito importante para o Ceará, nesse estágio da competição, já abrir 9 pontos de distância para os primeiros times que estão dentro da zona de rebaixamento. Mais importante ainda porque quebra essa história, né? Só tinha ganho o jogo contra o Cruzeiro fora daqui, a outra vitória como visitante tinha sido no Clássico Rei contra o Fortaleza, então mais uma vitória fora de casa, vitória essa que poderia ter vindo em outros jogos, contra o Santos ainda no primeiro turno, contra o próprio jogo contra o Vasco, em que antes da expulsão do Rodriguinho, o Ceará fazia um jogo bem consistente, poderia ter levado um resultado melhor de São Januário, depois o jogo se desenhou e acabou tendo um empate comemorado como uma vitória, inclusive com o mesmo herói daquele ponto é o cara que resolveu o jogo de hoje, e diante de um São Paulo no Morumbi, São Paulo vindo de crise, com protesto, com tudo, o Ceará consegue um resultado importantíssimo para a sua caminhada e tem que ser valorizado. Então eu não sou resultadista, mas hoje é daqueles dias para você pegar esse resultado, botar debaixo do bolso, do braço e comemorar bastante, porque ele de fato é daquelas partidas que ao final do campeonato, quando você termina a competição numa posição interessante, você vai lembrar, pô, um dos pulos do gato para a campanha ter sido tranquila foi vencer o São Paulo no Morumbi, se o São Paulo manter uma regularidade. É desta forma que vai se lembrar dessa partida, quebrando o tabu de em qualquer competição de 10 anos do São Paulo sem vencer na casa do São Paulo e em qualquer campeonato brasileiro, a primeira vitória do Ceará por lá. Então tudo isso engloba uma embalagem de um resultado importantíssimo para o Ceará. Falando do jogo em si, foi um jogo muito morno e o Ceará costuma se dar bem nesse tipo de partida. Primeiro tempo, o Ceará teve até alguma força ofensiva, mas sem eficácia, cabeçada pelo Raul, uma outra chegada mais na frente, mas faltando um pouco mais de poder de fogo. Diante de um São Paulo que não conseguia abrir, era um arame liso, até sufocava o Ceará um pouco no campo de defesa, tanto que diversas vezes o Ceará precisou rebater essa bola, mas que as duas chances do São Paulo são muito mais frutos de desatenções e erros individuais do Ceará do que propriamente um São Paulo melhor em campo. Quando, por exemplo, o Dieguinho dribla para o lado errado, é desarmado pelo Bobadilha, o Bobadilha finaliza com perigo, e a bola no travessão do Rodriguinho, que a bola é uma rebatida de uma falta, e que um chute despretensioso desvia, e dessa vez, se a trave foi vilã no jogo contra o Bahia, dessa vez o capricho do futebol foi a favor do Ceará, essa bola bateu no travessão. Trave que voltaria a aparecer também no começo do primeiro tempo, do segundo tempo, mas antes da gente entrar nisso, tem que falar das substituições no intervalo, que podem ter definido o andamento da partida. Pressionado, o Crespo abre mão dos 3 zagueiros, já tinha perdido o Rafael Tolói lesionado, é verdade. A entrada do Sabino, depois tira o Alan Franco, monta o São Paulo com uma linha de 4 para a entrada do Lucas Moura entrando mais por dentro. Do outro lado, o Léo Condé tira um Paulo Baier, que foi inoperante ofensivamente, para colocar um Pedro Henrique, talvez pensando no São Paulo ainda com 3 zagueiros, ter um ponta que pisa mais na área como segundo atacante para tentar aliviar um pouco a vida do Pedro Raul, que toda a vida estava lá com 2 marcadores no mínimo em cima dele. E no primeiro lance, de novo, aí
se a trave foi vilã contra o Bahia, dessa vez ajuda o Ceará. A jogada do Ferreirinha, que seria um gol de placa, acerta a trave. Era aquele recado que o São Paulo viria com uma pressão total, natural, esperado. Só que aí veio o gol do Ceará. E o gol do Ceará, é verdade, né? Vai numa jogada do lado esquerdo do Matheus Bahia com o PH, e a bola só chega no PH por conta do desvio no Alisson. Mas chegou no PH porque o PH tem essa leitura de ir para a área como um atacante, como um finalizador. Se fosse o Paulo Baia, dificilmente ele estivesse lá. O Paulo Baia tem outras valências que podem ajudar o Ceará também, como ajudou em outros jogos, como ajudou, por exemplo, contra o Vasco, de ser mais ponta mesmo, né, de ser um cara mais de drible, de curto, mas essa capacidade do Pedro Henrique de chegar na área para finalizar acaba dando ao Ceará um modelo ofensivo melhor para esse contexto, e nessa rebatida ele teve toda a frieza de um atacante e fez o gol. Pedro Henrique, curiosamente, tinha feito o gol contra o São Paulo no empate daqui. E a partir dali se viu um festival de um São Paulo desesperado, enchendo um time de atacantes. São Paulo terminou o jogo com Dineno e Luciano dentro da área, com Luca e Lucas Moura, tentando um ataque desafobado e sem fazer grandes sustos ao Ceará, se resumindo uma bola aérea. E um Ceará que, as substituições de Léo Condé, eu até imaginava que ele fosse colocar o Vina no lugar do Lourenço, principalmente porque o Lourenço estava com cartão amarelo e tentar melhorar a qualidade do passe do contra-ataque, mas não dá para dizer que ele errou quando ele optou, por exemplo, por Fernando Sobral e Zanocelo. Zanocelo entrou bem, apesar de uma falta feita no começo, logo quando entrou depois teve boas articulações, Sobral ajudou a encorpar ali o meio de campo, e o que se viu foi o Ceará sofrer praticamente nenhum susto. Praticamente nenhum susto. Galeano ainda teve a chance para fazer 2-0, tem um lance que o Guilherme sofre o pênalti revogado pelo VAR, a meu ver, de forma correta, não foi nada no atacante do Ceará. Aí o Vina já tinha entrado, inclusive participa da triangulação com um bom toque de primeira ali envolvendo o Zanocelo e tudo, o Guilherme teve chance de finalizar. Não que o Ceará tenha criado diversas chances, mas o domínio de bola do Ceará, do São Paulo, era totalmente neutralizado por um Ceará muito bem postado, e no contra-ataque, uma outra situação, o Ceará ainda poderia ter feito um segundo gol. Então, foi um resultado justo de um time que foi mais eficiente na grande chance de gol que teve no segundo tempo, e que depois que fez 1-0 não passou grandes sustos, neutralizou a equipe do São Paulo completamente perdida em campo. Então, foi um resultado, repito, espetacular pela questão de tabela, motivos óbvios, como falei já diversas vezes nesse vídeo, 9 pontos, mas um resultado também muito justo para uma equipe que soube entender o contexto do jogo e que mereceu o resultado, traz 3 pontos para casa antes de enfrentar o Vitória da Bahia. Então, é de fato um grande placar para o Ceará, merecido, quebrando esse tabu e olhando para o campeonato mais para frente, vai agora enfrentar o Vitória lá em Salvador. De novo, agradecer a cada um de vocês que estão inscritos aqui no canal. Em nenhum momento eu pedi like, né? Por favor, deixa o like se você chegou até aqui. É muito importante pra gente. Deixa o hype também. E quero ouvir seu comentário, tá? Quero ler. Deixe seu comentário. O que é que você achou da vitória do Ceará? O que é que você achou do jogo? Que eu tô falando sobre futebol o tempo todo por aqui.